item 34 e 40. Bem, para a gente começar a se entender, veio ali uma resposta para muitas dúvidas nossas, que ainda muitas vezes não soubemos por onde começou o entendimento com as leis de Deus. E não é por acaso que nós temos essas oportunidades no Evangelho para nós começar a buscar essas coisas principais em nossas vidas e que a gente muitas vezes desconhece. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo não deixa dúvida nenhuma daquilo que nós precisamos praticar todo dia, todo momento, toda hora. Porque muitas vezes nós ainda se iludimos muito com o orgulho, com essa coisa do eu, aquela coisa da posse, e que eu mando, e que me obedece, que isso, que aquilo. E não é por aí. É só nós trabalhar a humildade, a caridade, e entender que ninguém é melhor que ninguém. Cada um do seu tamanho, mas o objetivo é o mesmo. Se as leis de Deus, temos que trilhar por elas e buscar a conquista daquilo que precisamos para nos elevar, alimentar a nossa vontade cada vez mais de ser melhor dentro desse propósito. E assim, meus irmãos, fica para o pensamento nosso de cada dia que acordamos. Vamos trilhar o caminho de Deus? Vamos ser melhores? Vamos ser mais fortes? Ter mais vontade? Sim, é o objetivo maior. E assim nós vamos agora então fazer a nossa prece de abertura para dar início à nossa palestra de hoje, com toda a atenção, com toda a vontade de entender e compreender tudo que vai ser esclarecido pelo Silvio, porque é um irmão nosso, sempre traz coisas boas para nós. E assim eu convido para levar os pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião. E agradecer a este Pai generoso e bom por mais essa oportunidade de aqui estarmos em seu nome reunidos, buscando sempre nos fortificar, nos energizar e fluidificar as nossas águas, purificar os nossos pensamentos, fazer deles o melhor, nos energizar positivamente, para dar continuidade a essa trajetória que estamos trilhando e vamos dar continuidade para alcançar os nossos objetivos maiores, com humildade, com amor, desprendimento, possamos nós ter em nossas consciências e em nossos corações que tudo que aqui temos de aprendizado, de esclarecimentos, de adversidades em nossas trajetórias, é o que nós merecemos. E assim sendo, Pai amado, sob os seus desígnios, sua proteção, nós temos sempre a procura do melhor, para mais nos aproximar, para mais nos entender e nos equilibrar nessa trajetória terrena. E assim agradecemos por essa oportunidade de hoje, e nesta palestra, termos e recebermos as informações e esclarecimentos que nos é necessário, cada um de nós, ao nosso tamanho.
cada um de nós, com a nossa vontade. E assim, damos por aberta a palestra da noite de hoje, e que a sua luz, as suas bênçãos e seu amor nos proteja, nos ilumine, agora e sempre, e principalmente ao nosso irmão Silvio Lopes, tenha toda esta oportunidade de, a partir de agora, nos dar esse esclarecimento necessário. Obrigado, Pai amado, e que assim seja, agora e sempre. Então, fica com a palavra o nosso palestrante de hoje, que com certeza já chegou, nem não vejo ele, mas... E vamos ficar atentos a tudo que ele trouxe. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Sim. Eu tô com um vento aqui na Glorinha, então tô com um sinal meio prejudicado. Tanto que o meu rosto saiu da tela aqui. Não sei se vocês conseguem me ver. Para mim, eu não me vejo. Mas estão me ouvindo bem? Tá. É uma alegria muito grande. Estou muito feliz de estar novamente com os irmãos de caminhada, irmãos de propósito, e que a gente possa, então, ter um encontro muito bom, de relembrarmos tantas coisas que nós já trazemos, que nós já aprendemos. Não venho trazer nenhuma novidade, mas sim que a gente possa fazer reflexões dentro daquilo que a gente já tem conhecimento. Então, estou muito feliz e espero que todos nós sejamos agraciados com todas essas energias benéficas que, desde o momento que nós nos conectamos, nós já passamos a receber. E a nossa reflexão é lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem, assim, agregar junto na fala que o irmão estava tendo, né? Fora da caridade não há salvação. Eu começo, então, lá no item 6 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Paulo de Tarso ele vem nos falar da necessidade da caridade. Quando ele nos diz, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse oferecido o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, nada disso me serviria. E que reflexão Paulo de Tarso nos traz. De nós nos atentarmos que se nós não estivermos desenvolvendo o amor do Cristo em nós, aquele amor incondicional, se nós não estivermos com todos os nossos esforços sem exigir ou sequer pensar em algo em troca, nada do que nós fizermos terá sentido. Por isso que o codificador Allan Kardec, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos responsáveis por ajudarem Allan Kardec na codificação respondem: benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão dos pecados. Então, meus queridos irmãos, como deve ser a minha ação
com o meu próximo, com indulgência. Não há no mundo ninguém que não possa fazer o bem. Somente os mais egoístas não o fazem. Todo dia nós temos oportunidades de fazer o bem. Basta apenas que estejamos em conexão com as outras pessoas. Todo dia, toda hora, surgem momentos para praticá-los. Pois fazer o bem não consiste apenas em sermos caridosos, mas sim em sermos úteis. E se referindo ao meu próximo, como devemos proceder? Com benevolência, com indulgência, aliás. Porque lá no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José acrescenta que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e o dos mais vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Quando que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos sobre vós mesmos? E como devo receber, então, a ação do meu próximo? Com o perdão. No item 15 do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo ele vem nos falar que existe duas maneiras para se perdoar. A primeira maneira é a mais simples, a mais fácil, porém a menos eficiente, que é o perdão dos lábios. Aquele que nós fazemos de uma forma exteriorizada, onde muitas vezes nós falamos que perdoamos, mas que nós não esquecemos jamais. E ficamos até felizes por tudo aquilo que o nosso irmão está colhendo, dizendo que tudo isto que ele está passando, ele merece. E a segunda maneira é, de certa forma, mais difícil, mas a mais eficiente, que é o perdão do coração. É aquele que larga o véu do esquecimento. É aquele que consegue interiorizar esta ação, tornando o nosso coração mais leve, emanando energias benéficas, envolvendo o nosso irmão, aquele que errou, numa psicosfera de energias salutares, trazendo esse irmão para perto, fazendo-o sentir pertencido, amparado e fortalecido no amor incondicional. Lá no item 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte pergunta: como posso fazer a caridade se nem ao menos disponho do necessário? E o espírito que se identifica como sendo um espírito protetor, ele nos fala que existem 1000 maneiras de se fazer a caridade. Nós podemos fazer a caridade material, doando alimentos, doando agasalhos e doando vestuários, tudo quanto for necessário para diminuir as dificuldades do nosso irmão. É muito importante para aquele que o recebe. E podemos fazer a caridade também através de preces e orações.
orando por todos aqueles irmãos que se encontram hoje nos hospitais, nos albergues, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas, em bares marquises. Podemos fazer a caridade por palavras, dirigindo aos nossos companheiros de dia a dia, lá no nosso trabalho, no nosso bairro, dentro da nossa casa com os nossos familiares, dirigindo sempre bons conselhos, palavras de esperanças, palavras que confortam. Queridos irmãos, toda a moral evangélica do Cristo Consolador se resume na caridade e na humildade. Se temos nós o orgulho e o egoísmo como as duas principais chagas da humanidade, Jesus ele nos aponta a caridade e a humildade como as duas virtudes que nos levarão à felicidade plena. E se nós já temos a consciência que a caridade é o amor em ação, precisamos compreender o amor, compreendermos este mandamento maior que Jesus vem nos falar. E nós vamos encontrar essa passagem, como o irmão já citou agora há pouco, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, onde nós encontramos a narrativa. E os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, que era doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus o respondeu: Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós ouvimos falar em mandamento, nós sempre olhamos a uma ordem, a um decreto, a algo em que nós temos a obrigação de cumprir. Não é mais ou menos assim? Mas se nós buscarmos na etimologia da palavra, mandamento, lá no hebraico original, não significa um decreto, não significa uma ordem a cumprir, mas sim significa exercício. E na nossa caminhada evolutiva, amar o nosso próximo é o nosso maior exercício. Por isso nós estamos matriculados aqui, nesta grande escola, que é o planeta Terra, para aprender a exercitar o amor de Jesus em nós, o amor incondicional. Porque vivenciar o amor do Cristo, ele não determina seleções, nem exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes e não despreza os fracos, não faz privilégios e não pede o afastamento dos maus. E quando então estamos exercitando o amor ao próximo? Que pergunta instigante, né? Quando nós perdoamos toda e qualquer ofensa recebida, quando nós façamos uso da paciência, da tolerância, quando diante das dificuldades nós procuramos dar o exemplo, quando nós respeitamos a liberdade alheia, quando nós fazemos todos os esforços possíveis e até mesmo os impossíveis para não nos omitirmos, para não sermos indiferentes diante das injustiças. Estaremos assim exercitando
o amor ao próximo. Lá na oração de Francisco de Assis, lá na passagem onde ele nos fala, onde houver o ódio, que eu leve o amor. É interessante nós fazermos uma reflexão, porque precisamos identificar onde surge o ódio em nós. O ódio surge a partir da conexão com o Criador, a partir do momento em que nós mergulhamos na energia deletéria, que é extremamente destrutiva, através dos nossos pensamentos navegantes, o nosso modo de agir cada vez mais egoísta, bloqueando em nós a energia amorosa do Pai, a energia amorosa de Deus, que soberanamente justo e bom nos acolhe sempre. E por não conseguirmos esta conexão com a espiritualidade maior, com a espiritualidade superior e com Deus, entramos em um movimento autodestrutivo, gerando ódio em todas as suas manifestações. Mas como assim? O ódio tem algumas variações? De certa forma, sim, amados irmãos. Conforme o grau de intensidade. Por exemplo, a irritação, a raiva, a cólera, a mágoa, o ressentimento, o melindre, a intolerância, a agressividade, a vingança e a crueldade. Podemos imaginar a carga destrutiva gerada por tantos sentimentos deletérios, gerando em nós, muitas vezes, muitas doenças no nosso corpo físico. Sem nós falarmos ainda nas nossas doenças espirituais, como, por exemplo, a obsessão. É urgente que saiamos deste círculo vicioso e fazermos um grande esforço para entrarmos no círculo virtuoso do amor. Porque o amor tem a sua origem na criação divina. Pois Deus criou e cria todas as criaturas com amor e para o amor. Portanto, nós somos centelhas deste amor divino. Todos nós estamos reencarnados para evoluir, desenvolvendo em nós as virtudes essenciais da vida, as chamadas qualidades do coração. Por isso, passamos pelas diversas experiências, umas mais estimuladoras, outras mais desafiadoras, com a oportunidade de desenvolvermos em nós o amor fraternal. Importante compreendermos que num planeta de provas e expiações, como o nosso, a vida sempre nos convidará a passar, ou melhor, a vivenciar inúmeras experiências desafiadoras. São verdadeiros testes que nós somos convocados a passar durante a nossa existência, cujo objetivo é desenvolvermos o amor e também todas as outras virtudes. Não seria nenhuma besteira dizer que muitos de nós gostaríamos de viver em um mundo no qual somente existisse experiências agradáveis, não é mesmo? E como isso muitas vezes não acontece, acabamos mergulhados no círculo vicioso do ódio ou das suas ramificações. A reflexão que temos que fazer é: que ações posso e devo realizar para espalhar o amor quando o ódio se manifestar em mim? Lembrando que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências e as suas
más inclinações. Para o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, o homem de bem, o homem verdadeiramente útil, o homem caridoso é aquele que é capaz de cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aquele que interroga a sua consciência sempre, avaliando se seus atos foram pautados com todo o bem que poderia fazer, com toda a utilidade que estivesse ao seu alcance, se perguntando sempre: eu fui útil? Eu estou sendo útil? O homem de bem é aquele que se submete à vontade de Deus, por compreender que nada mais é uma simples criatura, que tudo o que tem, tudo o que ele é, provém do Criador. O homem de bem é aquele que tem fé na vida futura, na vida espiritual, que compreende que ela só será plena de luz se ele for capaz de vencer as lutas diárias contra o egoísmo, contra o materialismo, a vaidade e o orgulho. Percebendo que as dores do mundo, as decepções, as frustrações são provas ou expiações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E que todo sofrimento provém da postura que se assume diante das dores, que muitas vezes não conseguimos suportar com coragem e com resignação. O homem de bem sente satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que proporciona, servindo sempre com muita humildade e com muito amor. Age no bem sem distinção das pessoas, respeita todas as convicções sinceras e não lança anátame, ou seja, mentiras. Não combate aqueles que não pensam como ele. Não disputa e não compete. Ao contrário, busca sempre agregar valores naquilo que faz. Naquilo que exemplifica, é aquele que recua diante da possibilidade de causar dor a alguém. Não se alimenta do ódio, do rancor e nem de desejos de vingança. O homem de bem, ou o bom espírita, é aquele que esquece toda ofensa recebida, que perdoa 70 vezes, 7 vezes, que tem uma postura indulgente, compreensiva com as fraquezas alheias, por saber que aquele ser ainda é carente de indulgência e de misericórdia. Vive em contato com o mundo, sendo homem no mundo e não do mundo, convivendo com todos pacificamente, colaborando para o bem-estar comum. O bom espírita, ele toma para si as ações de justiça, não julga, não pune, não rotula as pessoas. Ele não é preconcebido, não evidencia as fraquezas, os males e nem as imperfeições dos outros. Apenas ampara, ajuda, suporta e consola. Busca identificar e combater as suas próprias imperfeições, as suas próprias fraquezas. Não se deixa abater pelas pedras do caminho. Não se deixa envolver nos vícios e nem nas tentações. Sabe tirar lições de todas as situações da vida, entendendo que o bom uso do seu livre-arbítrio é a forma mais adequada para o seu aprendizado e sua evolução. Cuida do corpo, da sua saúde física para manter-lhe a vida, mas cuida também do espírito, por qual entende que é um depositário de acréscimo da misericórdia de Deus e no qual terá que um dia prestar conta. O bom espírita, ele não se sente melhor e nem diferente de ninguém.
respeita todas as diferenças que estão nas virtudes que cada um possui pela ótica do amor, da compreensão e da fraternidade. Por que eu digo isso? Porque todas estas características do homem de bem, do bom espírita, estão relacionadas com a mais sublime virtude da qual nós estamos falando, que é a caridade. Onde o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, a elege como a máxima da doutrina espírita, quando ele nos fala: fora da caridade não há salvação. Ela é o único caminho pelo qual alcançamos a nossa meta primordial, que é chegarmos à perfeição. Portanto, não há como tornar-se um bom espírita, um verdadeiro homem de bem, sem trabalho, sem disciplina e sem o exercício da vida, pois é na vida que esta vontade, que a disposição para o serviço serão sempre as alavancas do progresso. E hoje nós já compreendamos, nós já aceitamos estas verdades, mas como nós lutamos ainda contra a incompreensão, contra a intolerância, contra a calúnia e com a herança. Nós pensamos nas palavras de Jesus, que estreita é a porta e apertado é o caminho que nos conduz à vida. E vamos nos apresentar com vontade para esta batalha interior contra as nossas fraquezas, contra as nossas imperfeições. E o Espírito São Vicente de Paulo, ele nos lembra uma importante lição, a de que a caridade, para ser caridade, ela necessita da humildade e da fé. Pois a humildade, ela nos faz ver quem nós realmente somos, não supondo ser aquilo que nós ainda não atingimos. E a fé, ela nos conecta com o Pai Criador. E a caridade verdadeira, o amor verdadeiro, ele é sempre muito discreto, mas ele é sempre muito, muito contagiante. Como Jesus nos orientou, que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que toda a lei de Deus se resume neste preceito. E sabemos que a caridade é este amor em ação. Estejamos então preparados e prontos para amar o nosso irmão, sem manifestar nenhum tipo de condição, pois só assim estaremos construindo o reino de Deus em nós, levando a todos os cantos, a toda a alma sofredora, o consolo e o alento, através do Evangelho do Cristo, e levantamos firmes e fortes a nossa grande bandeira, que fora da caridade não há salvação. Eu agradeço aos irmãos pela paciência e pela presença no nosso encontro. Estou aí aberto para trocarmos algumas ideias. Obrigado, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o nosso irmão Silvio, ou algum comentário, ou qualquer manifestação que seja, pode usar da palavra. Eu até prefiro que seja comentário. Vamos agregar. Já que ninguém falou, eu vou comentar então alguma coisa ali sobre a parábola do bom samaritano, porque eu compreendo essa parábola como a verdadeira
caridade vivenciada, né? Sendo exercitada. Então, Jesus coloca com uma simplicidade imensa, né? Tirando, vamos dizer assim, aquela coisa mística do amor de Deus, do céu, e colocando assim ao nosso alcance na vida do dia a dia, né? Diferenciando ali aquele que tem amor, aquele que tem a caridade no coração e não nos lábios, né? Então, eu acho de extrema importância esta parábola que ele traz, e porque ali ele coloca com muita clareza, né, aqueles que sabem do que é a vontade do Pai, daqueles que sabem da boa nova, que estudam, mas que não fazem nada, que passam ao largo, né, e aquele, entretanto, que é tido como herege até, né, por força daquelas circunstâncias daqueles tempos, e até hoje, talvez, mas é ele que, enfim, é tocado de misericórdia no coração, e é ele que tem a coragem, né, de, na simplicidade, naturalmente, voluntariamente, sem pensar, ele é tocado no coração e ele auxilia aquele que está ali necessitado de auxílio. É um homem, né? Ele não tem nome, é alguém, é um homem, é um ser humano. Assim como o próprio samaritano, assim como o próprio, aqueles que passam, o sacerdote, o levita, todos eles ali, eles não são nomeados, eles são a representação de tudo aquilo que nós temos que vivenciar no nosso dia a dia, né? De forma simples, para atingir este grau que é tão importante que todos nós possamos atingir, e que hoje a gente já tem, através do Espiritismo, esta clareza, né, que nos facilita muito o caminho, muito a jornada, né? É só isso aí. Se eu quiser falar alguma coisa sobre a parábola do bom samaritano, seria interessante. Eu vejo essa aí como um exemplo muito, muito importante para todos nós seres humanos. E é verdade que tu colocaste, né? A gente tem uma passagem que diz nos evangelhos, né? Que nem todos dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Né? Então a gente vê aquele povo dos samaritanos, né? Que eles eram na época considerados impuros, que eles não tinham esta vocação para a religião, né? Então eles eram meio que discriminados, assim. E Jesus traz esse exemplo de pessoas que já tinham conhecimento sobre o Evangelho, daquele que já tinha conhecimento sobre a doutrina consoladora que era o Evangelho do Cristo, e mesmo assim eles mantiveram este conhecimento apenas na cabeça, eles não trouxeram para o coração, e aquele simples e ignorante, na verdade, não acreditava nas coisas de Deus, ainda pela sua ignorância. Então, este foi tocado com amor, né? Então, olha, o exemplo é bem, bem prático mesmo. E a gente vê por aí que a gente vê as ações do nosso próximo, às vezes às 4 horas da manhã, o pessoal levando sopa, procurando levar cobertores lá para o pessoal nos albergues. São muitas vezes pessoas que não têm são frequentadores de uma religião assídua. Eu acredito em Deus, mas não frequento, não sigo religião. Tem pessoas que eu conheço que fazem esse tipo de serviço e se dizem ateus. E muitas vezes nós estamos dentro dos templos e nós não nos dispusemos para isso. Então, na verdade, claro que não é só isso, né? A gente vê que não é só isso a caridade, mas já passa por uma ideia que a gente muitas vezes faz os pós e os contras. E essa passagem da parábola do bom samaritano vem nos fazer um chamamento, na verdade, né? E a gente já sabe a verdade. Então a gente pensa assim, na passagem do Evangelho diz, né? Aquele que muito recebe será cobrado. Nós estamos recebendo essa oportunidade de aprender, de conhecer o Evangelho do Cristo, e nós precisamos fazer essa ligação do conhecer para o vivenciar no nosso coração. Para nós é importante aquela frase de Jesus que nos diz: agora vós dizeis que sabeis, né? Então agora vós sois responsáveis.
E o espírita não pode mais alegar ignorância. Não pode, exatamente. Olha o grau de responsabilidade que nós temos hoje no mundo. Nesse mundo de regeneração, nas dificuldades. Aí eu fico pensando, muitas vezes nós estamos igual o Chico no avião, com medo de morrer, né? O nosso momento era esse, ir de evangelizar, ir de levar o consolo para aqueles que estão aflitos, né? Levar essa palavra, essa esperança do Cristo. E muitas vezes nós entramos nessa mesma onda, né? Nós vamos lá discutir de política, nós vamos lá falar várias, às vezes, besteiras, sem nos atentarmos ao Evangelho Consolador. Então, nós temos um grau de responsabilidade muito grande. Não vamos conseguir fazer tudo, isso é lógico, mas o mínimo, né? Lembrando aquela frase que Kardec traz lá no Evangelho, né? Os esforços que faz para vencer suas más tendências. Porque a gente pensa sempre em protelar para a próxima encarnação. Mas não nos esqueçamos que nós somos hoje os trabalhadores da última hora. Qual o momento que nós vamos terminar a nossa missão? Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque fora da caridade, isso já foi dito, não há salvação. Precisamos urgentemente. Então, agradecidos por essa oportunidade de ter estas lembranças, essas recordações que o Silvio trouxe para nós, que nada mais é para nós nos melhorar no nosso dia a dia, reviver essas humildades, essas caridades em nossos corações e conseguir passar com mais tranquilidade, com mais certeza, mais segurança aos nossos semelhantes que necessitam. Agradecemos pela presença do Silvio, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez ter esse contato, ter esse diálogo maravilhoso, e ao qual convidamos para aproveitar mais ele um pouquinho, para fazer a nossa prece de encerramento da palestra. Obrigado, e que seja um encerramento, como sempre foi feito, com uma grande energia positiva para cada um de nós. Pode fazer para nós, Silvio? Posso fazer sim, irmão. Obrigado, gente, novamente pelo convite. Não vejo a hora de estar pessoalmente com vocês, a gente retornar às nossas rotinas, né? O que nos falta, os nossos abraços, né? As nossas conversas. Isso, de certa forma, nos deixava mais calmo, né? Mas ainda bem que a internet também veio para sanar um pouquinho desse afastamento, né? Que a gente pode se olhar olho no olho, né? Então, muito obrigado novamente, tá? Vamos fazer então nossa prece, da qual, com os nossos corações cheios de esperança, cheio de amor, nós agradecemos a Ti, Pai amado, por todas as oportunidades que Tu nos oferece de nos reerguermos, de aprendermos a caminhar de novo, todos os dias, pelo caminho do bem e para o bem. Agradecemos sempre pela dádiva da vida, por estarmos todos nós juntos, conectados, para um auxiliando o outro, possamos caminhar junto para a Tua direção. Que não nos falte a vontade, que não nos falte o esforço de vencer todas as armadilhas que são impostas no nosso caminho, para que nós façamos melhor a nossa parte, para ajudar na cocriação do nosso mundo, para ajudarmos o nosso irmão e, de certa forma, nos ajudarmos. Obrigado à espiritualidade da nossa casa, dessa casa de luz maravilhosa, a luz eterna, que com certeza derramaste sobre todos os nós os fluidos benéficos que cada um necessitava para o alinhamento dos nossos chakras, para o alinhamento da nossa áurea, da nossa energia,
e que possamos continuar a nossa caminhada com paz, com Jesus e com Deus. Que assim seja.